Bem, em nome dos organizadores, eu queria dar uma boa-vinda a todos os nossos convidados e eu vou convidar a Ana Paola, que já está por aqui. Ana, abre sua canque para a gente. A Ana Paola está coordenadora do curso de graduação em moda, design de moda da UENG, é o nosso curso público, da UFMG, desculpa, é o nosso curso público. E, Ana, dá um oi aí para saber se seu microfone está ok. Oi, bom dia, Ah, tudo bem com ótimo. vocês? Então, agora a palavra é com vocês. Lembrando que a gente tem um presente para vocês, que é um guia de moda circular que a Flávia Virginia vai postar aqui para a gente, que foi desenvolvido pelo laboratório Design Lab do UniBH, que é um dos nossos organizadores. Muito bem, Ana, é com você. Apresente, por favor, esses nossos convidados ilustres, que eu estou, assim, maravilhado para ouvir. Muito obrigada, Aldo. Assim, a gente fica pensando se o áudio está funcionando. Muito obrigada, Aldo, muito obrigada pelo convite para mediar essa mesa. É um tema muito bonito, muito interessante, muito pertinente. Os convidados também são maravilhosos, né? Eu estou muito ansiosa por ouvi-los. Então, agradeço a você, Naldo, a Luana Gonçalves, ao Rodrigo Cesário e a Natália Azevedo pelo convite em mediar essa mesa, a UniBH também. A mesa vai ter 1 hora de duração, tá, pessoal? Obrigada a vocês que estão assistindo também, acompanhando o evento. A mesa vai ter 1 hora de duração, cada um dos nossos convidados terão 15 minutos para apresentação, tá? E aí, ao final da fala dos nossos convidados, a gente passa para as perguntas do público, tá bom? Então, vocês podem enviar as perguntas pelo chat, eu vou acompanhando e selecionando, e aí eu repasso aos convidados. Então, dando abertura à mesa Moda Circular, Redes de Colaboração e Inovação, nós teremos os nossos convidados, a Patrícia Bax, do Paraná. A Paty Bax é a idealizadora da multimarcas Outfit for You, fundadora do espaço colaborativo Coletiza e criadora do projeto Gagá, de marcas de roupas vintage. O Ronaldo Silvestre, também que compõe a mesa, daqui de Minas, estilista premiado da marca homônima, Ronaldo Silvestre. Ele trabalha com upcycling, sustentabilidade e inclusão através do Instituto ITI, Igualdade, Transformação e Inovação Social.
Ele já desfilou em grandes eventos, né, Dragon Fashion, Minas Trend, é palestrante, consultor, empreendedor social. A Flávia Vanelli, de Santa Catarina, é designer, especialista em criação e desenvolvimento de produtos, com foco em pesquisa e atuação estratégica em inovação, sustentabilidade e cadeias de valor. Desde 2019, ela está à frente do estúdio Rato Roy Moda e Design, que tem um trabalho que me encanta muito. Então, gostaria de dar bom dia para a nossa primeira convidada. Ah, meu Deus do céu. Podemos começar? Podemos. Só vamos fechar o microfone aqui. Pronto. Patrícia, é com você. Você está conseguindo falar? Oi, gente, bom dia. Eu não sabia se era eu aqui que começava. Primeiro, eu quero agradecer a Luana e o Ronaldo, que foram muito queridos em me convidar para estar participando hoje aqui e apresentando um pouquinho da minha história, né, para vocês. E é isso. Muito feliz de estar participando também, conhecendo um pouquinho do Cocri, um pouquinho de todo esse cenário aí da moda de Minas Gerais, né? E apesar de eu trabalhar com moda aí há alguns anos, né, já são mais de, na verdade, eu nasci dentro da moda, né, e eu acho que a gente acaba ficando muitas vezes dentro do cenário das regiões onde a gente vive e deixa de ter essa oportunidade de se conectar aí com a moda brasileira, né, que a moda brasileira ela é muito ampla, né, é muito legal ver todas essas histórias aí e conhecer a história dessas pessoas que vão participar aí comigo aí nesse bate-papo. Então, eu sou formada em moda, trabalho com moda há 14 anos, aqui em Curitiba, apesar de vir de uma origem de varejo, né? A minha mãe, ela teve comércio lá no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha que mora em Curitiba, e a minha mãe teve comércio durante 30 anos lá no Rio Grande do Sul, e eu cresci dentro do varejo de moda, né? E é muito legal porque, na verdade, a minha mãe, ela teve confecção e ela foi aprendendo tudo sozinha, ela pegava as revistas, ia pegando a modelagem eu acho que era Manequim, que era uma revista que colocava a modelagem, ela ia criando as peças, então, assim, eu vim de todo o processo, desde produzir uma roupa até criar uma loja e também ela ser franqueada de algumas marcas aí dentro da nossa cidade. No fim das contas, eu tinha a oportunidade ou de tocar o negócio da minha família no Rio Grande do Sul ou construir a minha história, né, onde eu quisesse estar. E acabou que eu vim para Curitiba para estudar, gostei muito da cidade e da maneira como eu consegui me desenvolver. Eu acho que é interessante, até essa é muito de mim, assim, eu sempre querer ir atrás dos meus sonhos, independente da história e a base que eu tenho, assim, eu não quis contar com aquilo que já existia e quis construir a minha história. Então, eu comecei trabalhando aqui dentro de uma empresa, e foi muito interessante, porque até então eu tinha a referência de um negócio familiar, e eu via todas as dificuldades que é ter o seu próprio negócio, e acabei tendo a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa, e ali foi um momento muito legal, porque essa empresa me deu muita abertura, e eu cresci muito ali dentro. Então, eu passei por todos os processos, que foi desde trabalhar com vendas, desenvolver uma estruturação de marketing. Então, era numa época em que a gente não tinha essas ferramentas que hoje a gente tem, que é Instagram, né, que são, enfim, todo TikTok, que hoje eu nem entendo muito sobre TikTok, mas, assim, eu vejo que hoje a gente tem acesso a tanta informação e a gente tem a oportunidade de divulgar tudo que a gente faz tão rapidamente, e naquela época a gente não tinha. Na época estava migrando do Orkut para o Facebook, e, assim, eu já fazia uma movimentação de como apresentar aquilo que eu estava criando, a moda, através das ferramentas que a gente que na época existiam. E isso eu fui implementando dentro dessa empresa,
sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre me disponibilizei a estar aprendendo muita coisa, então foi super legal essa oportunidade, e ali eu cresci muito, e a partir dessa empresa foi o momento, assim, quando eu vi a experiência da minha família empreendendo, eu via, e é engraçado porque eu não tinha vontade de empreender, porque ali, como eu participava muito das dificuldades, aquilo não me motivava, mas quando eu vi eu crescendo dentro de uma empresa, aquilo me motivou, assim, sabe? Me fez ter a vontade de empreender também. Então, foi aí que surgiu o Outfit for You, que é a minha multimarcas, que existe há 10 anos. É uma multimarca que eu falo que eu cresci com ela, né? E eu cresço a todo momento com o negócio que eu estou criando. Ela começou num molde um pouco mais tradicional, que é uma multimarcas, onde eu fazia uma curadoria de diversas marcas da indústria brasileira, ia colocando ali dentro e apresentando para o meu público, né, para o meu consumidor. E assim, como eu estudei moda, eu fui me conectando com muitas pessoas que também estudavam, eu criava algumas coisas, eu trazia para dentro desse universo das marcas da indústria essas marcas amigas, essas pessoas que eu conhecia, eu acabava trazendo para dentro desse meu universo da loja, né? Apesar da gente, tipo, tá todo mundo ali engatinhando, aprendendo, sempre tentava trazer para dentro desse meu universo. Até é legal fazer um parênteses, que nessa minha experiência que eu trabalhei nesses 4 anos dentro dessa empresa, eu acabei desenvolvendo uma habilidade muito boa, que é a habilidade da área comercial. Eu acabei me destacando muito, assim, nesse desenvolvimento com pessoas, em vendas, nessa habilidade da curadoria, tudo aquilo que envolve o comercial. Então, eu acabei descobrindo aí um dom, eu acredito que isso seja um dom, e sempre fui me cercando disso, fui aprendendo mais sobre isso, né? E então a Outfit, ela começou mais nesse cenário de uma multimarcas um pouquinho mais tradicional, e eu trazia para dentro desse universo esses meus colegas, essas pessoas que eu queria estar ajudando com todo esse conhecimento que eu tinha, e estar dando a oportunidade delas serem conhecidas também ao público, né, ao consumidor. E foi assim que a Outfit foi crescendo, mas ela é uma empresa que eu considero também, assim, ainda um bebê, apesar de 10 anos, né, de trajetória, eu acho que ela ainda tem muito. Esse momento de pandemia que a gente está vivendo, tiveram várias reflexões sobre o meu negócio, sobre valores, e é muito engraçado que quando a gente cria um negócio, a gente só vai seguindo o fluxo, né? A gente não para pensar muito sobre aquilo que a gente está fazendo, e você vai seguindo aquilo intuitivamente e vai construindo. Então, assim, foi um momento super importante de eu conseguir visualizar quais são os principais valores daquilo que eu estou construindo, e conseguir ter a certeza de que o caminho que hoje eu estou encontrando para Outfit for You é o caminho que me agrada, é o caminho que eu acredito e que eu acho que faz total sentido e que vai ter sucesso aí. Então, assim, hoje, depois de 10 anos dessa empresa, de toda essa construção com a moda, com essa questão de curadoria de moda mais consciente, né? Porque a Outfit for You a gente se denomina uma moda consciente e criativa. E então é muito legal, porque agora eu posso falar que eu estou no momento em que a minha curadoria ela é 100%. Ao longo do tempo eu fui querendo me desconectar um pouco com a indústria, porque assim, esse valor diretamente com os designers, com os produtores, isso é algo que me agrada muito, assim, eu fico muito feliz de ter essa relação construtiva com todas essas pessoas, e aí foi o caminho que eu quis seguir, e é o que eu estou construindo para conseguir construir uma multimarcas que seja 100% voltada a uma moda mais criativa, consciente, que é aquilo que eu acredito, e com essa curadoria de marcas autorais, e que eu estou trazendo para dentro desse universo. Então, assim, depois de 6 anos de Outfit for You, eu acabei construindo a Coletiza. Foi um estudo de 2 anos que eu queria fazer uma expansão do meu negócio, eu recebi algumas propostas para expandir a Outfit for You, e aí eu comecei a estudar sobre o futuro do varejo, e foi quando surgiu a Coletiza. A Coletiza é um espaço colaborativo aqui em Curitiba. Hoje existem outros espaços super incríveis aqui em Curitiba,
mas nós fomos um dos primeiros espaços colaborativos em Curitiba. Não é um espaço 100% voltado à moda, é um espaço que a gente conecta diversos universos, então lá a gente tem moda, design, gastronomia, a gente tem uma escola também, que é a Humans at Work, a gente tem um café lá dentro, que é o The Coffee, que é um projeto também daqui de Curitiba. Então, é uma junção de diversos projetos incríveis daqui de Curitiba que a gente tá juntos aí para... Eu falo que a Coletiza, para mim, é um presente de agradecimento por tudo que Curitiba fez por mim, né? Então, eu sou muito realizada, assim, com a construção da Coletiza. E a Coletiza surgiu muito disso, assim, dessa minha vontade de crescer como profissional, né, desse meu, de muita pesquisa, muito estudo, e daí que surgiu a Coletiza. Eu até anotei uma coisa, assim, que a Coletiza já tem 2 anos, a gente já teve diversos momentos em que a gente testou muitas coisas ali dentro, muitas coisas deram errado e muitas coisas deram certas, e eu falo, assim, que a Coletiza é um espaço colaborativo, mas que a colaboração ela só acontece por interesses comuns, e não por um simples modelo de negócio. Então, assim, quando eu criei ela, eu criei porque eu queria ter um negócio inovador, né, um modelo de negócio, e a Coletiza, na verdade, ela é um estilo de vida, né, ela é algo muito especial, e é isso, gente. A HH também, eu acho que eu acabei passando do tempo aqui. A HH, ela é uma marca que eu já estava sonhando há muito tempo em construir. Ela é uma curadoria de garimpos vintages. Eu sempre quis ter uma marca, eu acabei me envolvendo tanto nesse sentido comercial, fui estudando, me aprofundando tanto nisso, e esse lado mais criativo, de mão na massa mesmo, de criar uma marca, eu acabei não oportunizando tanto, assim, porque fui seguindo a minha principal habilidade. E aí, eu cheguei agora no momento em que eu quero ter uma marca, sabe? Eu quero ter algo meu, quero ter o meu filho, a minha filha, né? E aí foi quando surgiu a HH, e a HH surgiu muito disso, assim, ela está no momento em que a gente não precisa de mais uma marca no mundo, sabe? A gente precisa trazer uma consciência, a gente precisa trazer algo novo, a gente precisa ressignificar a moda aí. A moda, isso que a gente está trazendo aqui, que a Cocri está trazendo aqui, essas marcas autorais, essas pessoas incríveis que estão contando um pouquinho da sua história aqui, eu acho que essa é a moda de verdade, né? E assim, a HH, ela é isso, a HH, ela são garimpos vintage, eu faço uma curadoria, é um momento em que eu me permito olhar para dentro de mim e viajar sobre todas as histórias, sobre todos aqueles produtos que eu vou buscando para trazer para dentro da minha curadoria e assim, me realizar nisso, né? Então, é isso. Essa sou eu e vamos conversando aí. Obrigada, gente, pelos comentários. Paola? Você está por aí? Desculpa, gente, eu desativei o meu áudio também. Muito obrigada, Patrícia, que gostoso te ouvir. Eu acho que essa paixão, né, quando você faz algo em que tu acredita, transparece assim tão forte na tua fala, que é um encantamento muito grande. Eu tenho perguntas para ti também, mas eu vou deixar para depois da fala do nosso próximo convidado, que é o Ronaldo Silvestre. Então, Ronaldo, você pode estar convidado à fala. Oi, gente, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer ao Aldo, te agradecer, Ana, pela possibilidade de estar podendo contar um pouco da nossa história e, principalmente, dessa história de ter a moda como um agente de transformação, de mostrar, sabe, o que vai além da roupa, o que vai além da produção e qual o impacto positivo isso pode criar no desenvolvimento de cidades, de regiões e, principalmente, de países. Vou pedir para o Aldo colocar uma apresentação que faz uma narrativa de toda a minha trajetória, que fica mais tranquilo para vocês visualizarem.
Minha trajetória. Sou mineiro, nasci aqui numa cidade mineradora, Itabira, que onde nasceu a Vale, nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade também, mas enquanto uma criança pobre, naquele auge da Vale finais dos anos 70, início dos anos 80, a gente tinha uma diferença muito grande. Quem era funcionário da Vale, os filhos tinham tudo, a Vale era uma grande mãe. E eu não tive, assim, os meus pais não tinham qualificação, minha mãe dona de casa, meu pai pintor, a gente não tinha qualificação, eles não tiveram qualificações para ter uma chance de trabalhar na Vale. Então, sempre que sobrou para mim foi aquela questão, o que era doado dos funcionários da Vale, os uniformes usados que eram doados, que já não serviam mais, que aí a própria empresa destinavam para comunidades carentes, e eu cresci vendo a minha mãe desmanchar esses uniformes para fazer calças, fazer até mesmo a capanga de ir para a escola minha e dos meus irmãos, para a gente ter o que estudar. E eu tive uma infância muito rica nesse sentido, porque era aquela filosofia da minha mãe. Se eu não tenho, meus filhos não vão passar dificuldade, então eu vou improvisar. Foi através de roupas usadas, de uniformes usados, que eu até a terceira série do primário, que eu ia com as calças, ia com as bolsas, e mesmo as outras crianças rindo, eu tinha muito orgulho daquilo, porque era minha mãe que tinha feito. E quando, no decorrer, assim, que a situação foi melhorando um pouco, que a minha mãe teve a chance de, lavando e passando roupa aqui, ela conseguiu comprar uma máquina de costura, ela trabalhava 24 horas, então eu vi ela ajudar meu pai a sustentar a família de 11 filhos, sabe, vivos, eram 9 irmãos, e trabalhar quase que 18 horas na máquina de costura, justamente para a gente ter o que vestir. E a minha trajetória toda foi muito fortalecida nisso. 17 para 18 anos, eu tinha feito o Senai aqui, já era para ser registrado na Vale e realizar o sonho da minha mãe, mas não era o meu sonho. E aí teve uma possibilidade dos meus pais venderem a casa que a gente tinha aqui, e nós mudamos para a periferia de Curitiba. Divisa entre Curitiba e Colombo, que é uma cidade vizinha que que tem as vinícolas, que a produção de soja e vinhos são bem fortalecidas. E ali eu fui trabalhando, estudando, com aquele detalhe assim, a faculdade naquele período era quase que impossível, então meu sonho era fazer desenho industrial no Cefet. Consegui passar, fui estudar, e foi muito naquele período de transição, em que Curitiba, o Paraná estava naquela disputa para trazer a Renault, criar o polo de São José dos Pinhais, então toda a parte do desenho industrial do Cefet foi reformulada para atender aquela demanda assim, dos profissionais que iriam trabalhar na Renault. E a gente via toda uma outra metodologia, todo um outro pensamento do design, por mais que já viesse tudo assim, pré-definido de fora, mas a gente tinha aquele lado que eles apostavam na criatividade do brasileiro. Em um dado momento, eu consegui entrar para a Renault, fiz carreira lá, e foi quando começou a surgir no Brasil os cursos de moda. Um jovem, vamos supor, ali já trabalhando na Renault, tendo um salário estável, mas eu não tinha condições financeiras de pagar um curso em São Paulo. Aí eu decidi abandonar a Renault. Na época só existiam 2 faculdades estaduais que tinham o curso de moda gratuito, era a Londrina, para quem conviveu muito em Curitiba e até dentro dos colóquios, a UEL puxou a Doroteia Pires, do Núcleo de Moda e de Design da PUC de Curitiba, para ela criar, junto com a Cleusa Fornazier, junto com outros professores de design, criar um curso de moda específico para poder atender as demandas daquela região. Eu sou da e ali foi a grande vivência que eu tive, porque a parte do designer de moda lá em Londrina era totalmente para o piso de fábrica, era o pensamento do designer que eu já tinha aprendido dentro do Cefet, mas para resolver aquelas problemáticas, porque lá não existiam marcas, existiam facções de jeans. Então, atendia Londrina, Maringá, Cianorte, tudo com aquele intuito muito forte. E eu, sempre com um pensamento fora da caixa, e sempre aquela questão, eu preciso trabalhar, se o curso é matutino, eu vou ter que me improvisar e trabalhar de tarde, principalmente à noite, fazendo bico, para ver o que vai dar. Era tudo muito escasso, aí começou aquelas possibilidades, sobrava muito rejeito, muito retalho das próprias facções de jeans,
eu juntei um grupo de costureiras assim na periferia, a gente começou a improvisar. No início era para fazer as necessidades, fazer utilitários e começar a comercializar mesmo, oferecer para as próprias empresas. Um exemplo, se você contrata uma empresa de uniforme ali para fazer uma uniformização, se o que sobra daquele material, que na época sobrava muita coisa que era desperdiçado, você transforma em necessaire, em pastas promocionais e em pequenos utilitários para a marca se promover, ela está gerando renda, eles estão gerando trabalho para uma série de pessoas. E ali a gente estava começando aquele movimento que, há 23 anos atrás, a gente não falava de sustentabilidade, você falava de ecodesign, você falava pós-conferência que teve no Rio de Janeiro, tudo. Começou a surgir esse movimento muito. E ali a gente já tinha aquela premissa do que fazer. Poxa vida, se está deixando no meio ambiente, se vai para o lixão, 1,5 m de jeans, isso aqui pode ser roupa para atender uma demanda de uma classe C, D e E, assim, com uma força muito grande. Então, a minha trajetória dentro dessa parte da UEL foi muito forte. Um dado momento, de segundo ano, eu já começava, porque eu não tinha grana, então o que eu tinha as opções? Começaram a surgir no país aqueles concursos de moda. Foi onde eu entrei mandava material para todos os concursos de modas, ganhei o primeiro Rio Moda Hype, do Fernando, que depois emplacou dentro do Fashion Rio, eu consegui, mas eu não estava muito fortalecido só naquela questão do prêmio, era o dinheiro que eu tinha para me manter durante 6 meses. E aí a minha carreira foi se pontuando. O Aldo passou, eu vou pular um pouquinho essa trajetória, tudo, porque eu acho que é muito interessante. Eu estava com uma coleção no decorrer, toda trabalhada, sempre usando resíduos têxteis, sempre usando sobra das tecelagens, sempre usando materiais que estavam fora de linhas, dentro de fábricas que fecharam. E o que acontecia? O que acontece quando uma empresa encerra as atividades, passa por um ajuste judicial e encerra as atividades? Todo aquele material que está estocado, tanto a Receita Federal, a estadual, eles são obrigados a disponibilizar uma contrapartida de impostos. Aí a gente conseguiu algumas brechas, algumas doações, porque se uma marca está fechando e ela faz essa doação, deduz um pouco da dívida de impostos que elas têm, um percentual até relativamente interessante. Aí dentro dessa premissa a gente conseguiu muita matéria-prima, muito material que fosse assim, bem interessante de se produzir. E no decorrer da minha trajetória, eu fui descobrindo esses gargalos dentro das leis, dentro das legislações e a possibilidade de realizar o que era o meu sonho, que, assim, como filho de costureira, quando eu voltei para visitar Minas Gerais, a realidade aqui de Ibirela estava 3 vezes pior da época que a minha mãe saiu. O índice de prostituição estava gigante, o índice de violência nem se falava, aquela diferença social, principalmente para mulheres que sustentam seus lares, estavam ainda mais acentuadas e mais difícil de encarar a situação. Foi aí que a gente fundou, eu junto com o Rodrigo, meu companheiro, a gente decidiu fundar o Instituto, sempre com aquela premissa, o que a gente pode fazer que vai além? Se você enxergar a máquina de costura não só como um equipamento de trabalho que produz roupa, que pode produzir acessórios e uma outra infinidade de produtos para atender várias cadeias, você tem um instrumento de trabalho que ele pode funcionar 24 horas por dia. E aí deu a nossa trajetória. Pulando um pouquinho, o conceito da minha marca, ela sempre vem fortalecida, não só com os movimentos, mas principalmente com o fortalecimento das situações que a gente convive, não só no conceito social, econômico, as projeções para o futuro. Então, eu sempre trabalhei aquela questão de uma moda autoral, mas com um conceito atemporal. O atemporal por quê? Porque é uma roupa que vai conversar no guarda-roupa de uma cliente durante 20, 30 anos. Uma roupa que ela vai vestir, que tem um significado, tem todo um processo de construção, e isso aparentemente se torna visível a partir do momento que você trabalha texturas de tecidos que são assim feitos no Brasil, mas que tem um certo desprezo por ser uma linha, a partir do denim, que é uma linha muito tida como forte no Brasil, mas é uma linha que você dificilmente conseguiria, 10 anos atrás, transcender, colocar o denim dentro da moda festa, dentro das grandes marcas. Para quem acompanha as tendências bem fortes, isso vem acontecendo de uns 6 anos para cá, tanto Gucci, quanto Chanel, quanto Dior, todas as coleções são pontuadas de, no mínimo, 8 peças em denim, justamente por isso, porque é aquela questão, a marca tem um alto luxo, mas ela tem um alto luxo aplicado a uma matéria-prima base do cotidiano e de dia a dia.
que faz um fortalecimento muito interessante. Então, assim, esse ano eu já estava com 70% da minha coleção montada para apresentar no mês de maio no Dragão Fashion. Veio a pandemia, veio aquele susto gigante. Fortaleza, o Ceará foi uma das primeiras, Ceará principalmente, foi a primeira capital do país que explodiu, que teve que fechar de uma forma muito, muito urgente. E os diretores do evento, Cláudio e Helena, sempre procurando aquela questão, vamos emplacar no digital, você aceita o desafio? A gente, com 70% da coleção com outro pensamento. Falei, vamos topar o desafio sim, vamos olhar o que a gente pode fazer com uma peça que, mesmo ela sendo nova no sentido de coleção, de lançamento, ela já era uma peça que já estava dentro das araras do Instituto, já tinha acontecido enquanto processo de produto. E sempre bater nessa palavra ressignificar. Aí eu propus a fazer uma coleção fortalecida, mas usando outros processos, de saias que iriam ser desfiladas enquanto saias se tornaram vestidos, peças poliformes, que é uma saia, mas pode ser usada como uma bata, pode ser, ser transformada e ressignificada até mesmo como um vestido. A gente conseguiu trabalhar e eu resgatei dentro daquela trajetória que a minha mãe fazia, e eu convivi com muitas mulheres em várias partes do país que elas também faziam, que eram os processos de tingimento e descoloração de roupas artesanais, que usa água sanitária, que usa o próprio vinagre de maçã caseiro, para os processos de fixação, que usa casca de semente. Aí a gente apresentou essa coleção que está aparecendo para vocês. 90% dela é em denim, mas todos os processos artesanais eles são trabalhados com água sanitária, com o vinagre e mais algumas outras, igual um ponto que eu posso colocar para vocês. A parte destonada do denim, além da água sanitária e do vinagre, eu tive que colocar ferro enferrujado durante uma semana num vidro para ele gerar o ósito para eu poder ter um descoloramento diferente, que era aquele impacto que é utilizado com produtos químicos das grandes lavanderias. Então, a gente trabalhou muito forte nesse sentido. E essa coleção ela vem causando um impacto bem bacana, porque não teria a nossa essência se eu enviasse essa coleção para Fortaleza, ela ser feita, gravada no estúdio. Nada melhor do que o que eu pensei, digamos assim, se eu vou me arriscar a fazer um desfile digital dentro, para mostrar o trabalho feito dentro da minha cidade, nada melhor que seja no coração de onde tudo está acontecendo. Aí a gente reformulamos toda a estrutura interna do IT, as máquinas de costura foram reposicionadas, e as próprias mulheres e instrutoras do Instituto, eles foram o público que acompanhou o desfile, elas puderam ver pela primeira vez uma peça que elas trabalharam no processo de construção, desfilada por modelos da cidade. As meninas não têm experiência, tem a Luana, que é uma menina de 20 anos, que sonha em ser modelo, então tudo foi muito assim, feito com muito afeto, por isso que deu esse impacto, deu essa imagem bem fortalecida do nosso produto. E a gente trabalha muito nesse sentido. O que veio, o que uma moda autoral, quando você define transformar essa moda autoral para uma peça artwear. Artwear nada mais é que a arte em forma de vestir. É uma peça que vai continuar com o conceito do slow fashion, do processo de produção lento, mas também é uma peça temporal que conversa por décadas dentro de um guarda-roupa. Você passa o próximo para mim, por favor? Dos destaques da minha carreira, esse ano, no final do ano passado, a direção da Vogue entrou em contato, posterior eu ter ganho o prêmio Muda na característica sustentabilidade para pequenas empresas, porque eu mostrei um outro processo diferenciado. Há 10 anos atrás, quando a gente fundou o Instituto IT, eu fui motivo de muita risada dentro dos setores, dentro dos sindicatos, principalmente dentro das instituições que geram o conceito de produção de moda. Não vou citar o nome dessas instituições, mas ninguém olhava e falava assim, poxa, você, com uma moda autoral, querendo ser visionário, você quer levar para uma cidade que é de mineração, de 120 mil habitantes, você quer criar uma ONG para qualificar mulheres de periferia, mulheres em vulnerabilidades no ofício de costura. Porque o meu entendimento é justamente isso. Se nós temos a moda mineira, capital, ao invés das grandes marcas da moda mineira, ao invés deles pedirem para contratar empresas de outros países
ou até mesmo mandar para outros estados essa produção, por que você não qualifica nas cidades vizinhas a 2, 3 horas, de uma maneira digna, e essa produção vai para essas cidades? E muito fala uma cidade de 120 mil habitantes, que uma mineradora tem, em média, 10 mil funcionários, ao volume de uniformes que são produzidos. Qual que é a parcela da compra social, qual que é a parcela, sabe, dessas compras que podem ser produzidas em pequenas cidades? Então, foi um lado assim, que foi motivo de muita risada, e esse ano, com a pandemia, mostrou que era um lado muito real. Quando as máscaras, principalmente hospitalares, atingiram valores absurdos, quando as empresas tiveram a obrigação de comprar máscaras de uso social para proteger os seus funcionários, para as empresas não pararem, foram nas costureiras de periferia, foram as pequenas ateliês, oficinas de costura, cidades do interior, que fizeram o volume acontecer, e principalmente num valor muito mais barato do que estava sendo importado. Então, hoje se justifica muito, sabe, o que a gente oferecia e o trabalho que a gente ofertava, a ideia de construção de a moda como um agente de transformação social, se justifica muito nessa pandemia. Não foi só em Itabira, foram várias cidades. A própria empresa que eu tenho falado o nome dela, dessa mineradora, comprou 700 mil máscaras de projetos sociais, tem projetos vinculados com a rede Asta de Máscara Mais Renda, justamente para quê? Pegar quem não tem condição nenhuma, para não ficar na dependência dos R$600 ou do poder público, para poder começar a ter uma dignidade de renda, mesmo que seja de forma artesanal, mas para que essas mulheres tenham uma segurança. Aldo, passa para mim, por favor. Eu vou pedir para o Aldo passar rápido, porque essa aqui é um pouco da minha trajetória. Esse foi o desfile do ano passado, o desfile do Brasil EcoFest. Aqui são os prêmios, muito dentro dessa linha, a questão da sustentabilidade do Prêmio Muda da Vogue, o Prêmio Ecoera, que foi pedido até da Juliana Ortega, a presidente do Instituto CIA, que para ter um trabalho fortalecido com o Ecoera naquele período, teria que ser criada uma categoria de gênero. E a única ONG, a única empresa que falava desde o início essa questão da igualdade de gênero foi o meu trabalho com o Instituto. E a gente foi contemplado com esse prêmio. Passa, por favor, Aldo, pode passar mais acelerado. Aqui é um pouco agora que eu vou falar um pouco para vocês da minha trajetória junto com o Instituto. A gente trabalha as 17 ODS, a gente trabalha essa premissa dos objetivos da ONU para 2030, porque ali englobam várias ações, e eu trabalho muito o processo de criação de moda. Além da moda, eu preciso discutir questões sociais, questões ambientais, questões econômicas. Por isso que num discurso de trabalho eu falo muito que moda, ela está dentro da cultura, mas ela está na economia, ela está no desenvolvimento social, ela está dentro do assistencialismo. É uma profissão, é uma área que ela tem que conversar com inúmeros outros setores dentro dos processos de desenvolvimento e principalmente dentro dos processos de negócios. Pode passar, por favor. O IT, depois eu vou colocar essa apresentação para vocês, então fica mais tranquilo. Hoje a gente atende, além de Itabira, eu tenho um trabalho fortalecido em Betim, Guanhães, Dores de Guanhães, Senhora do Porto e Catas Altas. A gente pretende, até o final do ano que vem, estar atendendo mais 6 cidades, justamente nesse sentido. Qualificar essas mulheres em costura, uma parte em bordado também, e artesanatos corporativos, para que elas produzam uma parte dos uniformes que são não só comercializados, mas que são necessários dentro das cidades que elas habitam. Porque a gente consegue vencer de uma forma muito dinâmica aquela transição quando você fala de projeto social, quando você fala de empoderamento, que as pessoas acham que é o assistencialismo. Muitas vezes uma pessoa que você oferece a oportunidade de aprender uma profissão digna e ter esse processo de transição, ela, no decorrer da trajetória, ela vai rompendo aqueles vínculos de violência, ela vai entendendo qual que é o papel dela, principalmente mulheres, enquanto mães, enquanto pessoas que estão ali, tiram da boca para sustentar o filho. E muitas vezes elas fazem isso sozinhas, sem a ajuda do companheiro. Pode passar rápido essa parte toda. No passado, a gente conquistou essa premiação do movimento Bem Maior. Essa parte aqui eu acho muito interessante mostrar para vocês, porque é justamente aquela parte dos vestidos da Fabiana Milazzi.
O próximo slide, por favor. Essa parte eu acho muito interessante. Em 2017, eu precisava entrar no cenário mineiro, aí estava o concurso do Sindivest aqui do estado, do Red2Go. Entrei, mandei material selecionado entre as 10 marcas para poder participar daquele estande coletivo e sair contemplado junto com a Moritz, levando essa técnica do reaproveitamento de viés, mas no sentido de pegar tecidos que estão encalhados há mais de 10 anos dentro dos ateliês, dentro das próprias fábricas, trabalhar um reprocesso com eles de transformação não só em viés, mas outros tipos de tiras que possam ser bordadas em tule. Na época, a Fabiana Milazzi, ela gostou bastante e ela encarou aquilo como um desafio. Eu tenho 150 metros de zibelina italiana em cores que não são interessantes, faz para mim, cria você mesmo, numa parceria com o Ronaldo Silvestre e o Instituto, faz a criação de 20 modelos e a gente manda para o stylist. Na época ela estava para entrar no São Paulo Fashion Week, mandamos para o stylist dela, o Pedro Salles, ele adorou, aí começou, sabe, um processo de elaboração. Dos 20 looks, 6 entraram na passarela quando ela estreou no São Paulo Fashion Week. O vestido vermelho foi eleito como um dos melhores vestidos, uma das melhores criações daquela temporada de São Paulo Fashion Week. E quando você trabalha a moda com significado e você propõe um trabalho muito fortalecido, não existe barreiras e, principalmente, não existe aonde o produto pode chegar, que foi o caso do vestido preto, que a filha foi usado pela filha do Day Rock na premiação do Globo de Ouro. A Carolina Ribeiro usou em várias premiações, várias peças que nós desenvolvemos aqui foram usadas por artistas dentro do trabalho. E aí a gente mostra que assim, não importa o local que você está trabalhando, não importa o local que você está ensinando, a moda é globalizada e o pensamento que a gente tem muito fortalecido é o fazer local com um pensamento e uma qualidade global, que pode ser vendido em qualquer lugar do mundo. Essa parte que está passando aí dentro dos vídeos são as cooperativas que eu atuo, os trabalhos que eu tenho desenvolvido. Tem um trabalho de 10 anos com a Justa Trama, lá do Rio Grande do Sul, algumas cooperativas do Paraná, aqui em Minas também a gente tem algumas ações bem grandes. E esse último slide eu quero deixar para vocês, sabe, que desde 2017 a gente precisa estar atento, a moda precisa ter esse papel muito fortalecido também, porque a gente vive um momento político em que o governo cortou 79% dos recursos para políticas públicas na luta contra a violência para as mulheres. Então, isso significa que cidades do interior, periferias, tirando a dos grandes centros, não terão condições, não terão recursos para trabalhar não só as campanhas, mas as ações de lutas contra a violência. Então, acho que é o nosso papel de moda, por ser uma profissão em que 98% da linha de frente de trabalho dentro das fábricas são mulheres, a gente precisa ter esse lado fortalecido dentro do trabalho de moda também. Aí eu só queria pedir um último momento, que se tiver tempo ainda, que o Aldo pudesse passar o vídeo institucional dos 10 anos do Instituto, nem que seja só a primeira parte, para vocês verem um pouco do nosso dia a dia. Tá indo o vídeo, só um minutinho. Olá, eu sou o Ronaldo Silvestre, um dos fundadores do Instituto IT. O Instituto IT surgiu muito dentro da minha história de vida. Eu sou filho de uma costureira, eu passei a minha infância inteira vendo a minha mãe desmanchar calças de uniforme para eu ter o que vestir, ganhando material escolar usado para eu poder ir à escola. Dado o momento da minha vida que eu consegui estudar e tive a chance de entender qual que era o meu caminho, qual que era o meu papel no mundo, nós fundamos o Instituto, com o intuito de ajudar não só mulheres em vulnerabilidade social, mas famílias em vulnerabilidade social. A partir do momento que a gente propõe soluções para que uma mãe aprenda uma profissão, ela está mudando a vida do filho, ela está mudando o futuro de uma cidade, até mesmo de um país.
pessoas que chegam até nós vêm com aquela mentalidade, não sei cozinhar, ou então não domino determinada área, e descobrem que a cozinha é prática e é fácil. As pessoas só precisam ter disposição em aprender, porque todo mundo pode cozinhar. É só pôr em prática, muito treinamento, e não pode ter medo de errar. A ideia é que a gente traga para dentro do nosso espaço mulheres que queiram mudar de vida e ter uma nova oportunidade profissional, principalmente. Em 27 anos de profissão, eu nunca tinha participado de uma formatura de bordadeiras. Eu era a pessoa mais feliz naquela noite. Eu estava assim, radiante, em olhar para elas e saber assim que tinha valido a pena, que elas acreditaram nelas. E eu pretendo estar por muitas formaturas, né, e sempre confiante nelas e vir por elas e saber que isso fez uma diferença muito grande na vida de cada uma delas. Oi, Pode falar. muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, super. Eu acho que meu áudio não está funcionando. Vamos conversar agora com a Flávia Vanelli. Muito obrigada, Ronaldo. Teu trabalho é muito bonito, muito emocionante mesmo. O pessoal também está comentando emocionado. Flávia, por favor, queira falar para nós. Oi, gente, bom dia a todo mundo. Queria agradecer o convite para participar dessa mesa. Fiquei super inspirada ouvindo a Patrícia falar, o Ronaldo falar. Queria contar um pouquinho aqui da minha visão de mundo. Eu me chamo Flávia Vanelli, né, faço parte da Rato Roy. A Rato Roy é um estúdio que trabalha desde 2012, na verdade, tá, gente? E desde 2012, a gente tem trabalhado com um princípio muito específico do design circular, que é manter e recuperar o valor dos produtos, o valor principalmente do plástico, pelo maior tempo possível. Então, a gente começou com uma visão muito clara de olhar para a natureza, principalmente. Na natureza a gente vê tudo acontecendo com muita produtividade, com muita diversidade, com muita satisfação, com muita beleza, com muita infraestrutura de ar, de água, de solo, de produção de comida, e tudo de uma forma muito regenerativa, né? Da natureza, quanto mais produção, melhor. A pergunta que a gente se fez e se faz todo dia é por que na indústria, quanto mais produção, pior? Será que a gente não tem algo a aprender? Então, a Rato Roy foi esse estudo para que a gente conseguisse fazer algo que realmente pudesse também ser regenerativo e também pudesse olhar para esse sistema. A gente está num momento que a gente tem um desafio enorme em conciliar o sistema humano com a vida no planeta, né? As nossas cidades, a tudo, né, a vida do planeta, né? Então, eu queria mostrar para vocês um vídeo da Rato Roy, para contar um pouquinho mais como a gente trabalha. Eu acho que vai ser também bastante inspirador. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, para que vocês possam assistir. Deixa eu colocar a apresentação. Vamos lá.
Ali sou eu. Aí tem o nosso Instagram também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais depois, também quiser conversar, chamar a gente inbox, né, para que a gente possa continuar conversando. Mas a Rato Roy, ela tem, desde o seu surgimento, trabalhado principalmente criando uma cadeia produtiva, né, dentro dessa visão. A gente teve que fazer um estudo muito grande, né, de cooperativas, de associações, de pequenas recicladoras que pudessem trabalhar com a gente nessa missão. A gente faz uma coisa que é muito diferente no Brasil, quando a gente fala de recuperação plástica, porque a gente está falando principalmente de que o material que a gente trabalha, ele precisa ser separado por cor e por tipo. E isso tem uma dificuldade enorme, né? Porque quando a gente fala tanto de resíduo doméstico, como quando a gente fala de resíduo industrial, e hoje a gente usa essas duas vertentes para poder fazer o nosso trabalho. Então, a gente teve que fazer toda essa estruturação dessa cadeia de valor, e a gente sabe que no Brasil a cadeia de valor da reciclabilidade, da reciclagem, ela é uma cadeia super frágil, né? Então, todas as vezes que a gente, tudo que a gente foi mapeando para possibilidades tecnológicas para a gente de flocagem, de limpeza, de separação, tudo que a gente foi encontrando de soluções, eram soluções que nem sempre se mantinham por muito tempo, né? Por conta dessa vulnerabilidade que a cadeia de reciclagem no Brasil tem. Então, dentro desses princípios que a gente vem trabalhando, a gente tem tentado trabalhar principalmente com a ideia de monomaterial, né? De não criar misturas dentro do que a gente está fazendo, para que depois a gente tivesse dificuldade de fazer essa reciclagem novamente do material. Então, todo o material que sai da Rato, hoje a gente fala que ele é monomaterial, porque a gente não faz misturas, ou ele vai ser polietileno de alta densidade, ou ele vai ser polietileno de baixa densidade. Então, como designer, eu tive que aprender cada vez mais sobre engenharia, sobre ciência, e eu acho que essa é a grande chave desse momento, né, do mundo, que é combinar ciência, design, arte, tecnologia e com os princípios da natureza. Eu acho que a gente consegue fazer coisas inspiradoras. Então, aqui é um pouco dos estudos de superfícies que a gente tem feito, de possibilidades de gravação, de embossing, de estamparia, de bioprint, enfim, a gente tem... Oi? Tentar puxar ele Legal. um pouquinho. Perdão. Muito Melhorou, obrigada. gente? Obrigada. Então, fala. Eu vou mostrar alguns produtos que a gente tem feito, além do design de superfície, a Rato também faz produto, e também faz muitos produtos colaborativos. Um deles é a luminária Corrupio, que foi feita junto com o Érico Gondim, que é um designer incrível, que é do Ceará. A luminária Corrupio, ela foi construída dentro dos critérios da economia circular, do design circular, pensando principalmente em desmontabilidade. Então, todas essas peças, elas são facilmente separáveis, para que depois esse material possa voltar para a nossa empresa, e a gente possa recolocar ele no sistema produtivo e fazer outras peças encantadoras com ele. Para que a gente consiga fazer isso, a gente tem investido cada vez mais em blockchain. E não foi também uma coisa fácil, a gente demorou muito para conseguir mapear que startup no Brasil, que iniciativa no Brasil poderia trabalhar dentro desse universo com a gente, e fazendo parte de um programa nacional que se chama Conecta Startup Brasil. Eu acho que essa é uma dica incrível para quem está ouvindo a gente, que nós, que somos pequenos negócios, a Rato é um pequeno negócio, a gente sabe que os caminhos de inovação não são os mais claros, né? Então, esse programa Conecta Startup Brasil, ele conecta demandas de empresas com
novas tecnologias advindas através de pesquisas de startups. Então, a gente passou junto com empresas gigantescas, a Rato do tamanho que é, mas passou junto com Votorantim, com Boticário, com Natura, com 3M, com a demanda que a gente tinha, a demanda de blockchain, a gente encontrou, então, essa solução que agora está aplicada em toda a nossa cadeia produtiva, a gente consegue mostrar a origem do material, de onde que ele veio, de que pequena recicladora, de que cooperativa. Isso abriu uma oportunidade imensa para a gente, porque a gente sempre quis muito comprar de catador local, mas a gente não podia, porque a gente precisava dessas comprovações de NF e que pudessem comprovar na prática a origem de onde que a gente estava reprocessando esse resíduo, e agora com o blockchain a gente consegue. E a tecnologia ela é super simples, através do celular, o catador, na hora que ele separa, ele fotografa aquela localização da onde que ele está, a gente já recebe no nosso celular, isso fica tudo marcado, a nossa transformação, todos os dados de transformação da Rato são colocados dentro desse código blockchain, e na hora que a gente envia isso para o nosso cliente também tem acesso a todo esse universo, né, a toda essa cadeia de transparência e rastreamento com a qual a gente trabalha. Então, quando a gente fala que a gente está fazendo produto para ser desmontável, é com essa ideia de que esse produto, depois que ele tiver o seu ciclo de vida, depois que o cliente não quiser mais ele, ou ele já ter feito seu papel no mundo, ele possa voltar para que a gente possa trabalhar. Então, as primeiras corrupils, elas foram feitas com o pé, com esse pé metálico, né? E agora a gente fez uma nova versão, que é essa versão que ela é que ela é toda monomaterial, então é um material único que aí quando ela volta a gente consegue flocar ela inteira e transformar ela então em um novo produto. A Corrupil ela tem ganhado várias versões, uma versão dela foi recentemente finalista do Who Plastic Prize. A gente vai fazer parte de uma exposição da Rossana Orlandi, lá em Milão, que é um lugar que a gente sempre quis estar, a gente admira muito todo o mapeamento que a Rossana Orlandi está fazendo no mundo de negócios, né, de design, que tem trabalhado com o design circular, e aí a gente ficou super emocionado, super feliz com essa premiação, né, por se tornar finalista e a gente fazer essa exposição lá, e foi uma alegria na hora que a gente recebeu o e-mail da Rossana falando que a gente era finalista, que a gente participaria lá da exposição, e aí logo a gente ficou triste quando a gente viu que o Brasil ele está lá na lista negra de países que não podem entrar na Itália nesse momento por conta do descontrole que a gente está vivendo com essa pandemia do coronavírus, né? Mas, de todo modo, nos gratifica e nos deixa muito contentes essa possibilidade de a gente fazer uma coisa que é reconhecida pelo mundo, né? E eu acho que isso também é uma contribuição incrível, né? Que eu acho que eu posso dar para vocês, que é a gente trabalhar sem fronteiras, né? A gente entender que o que a gente faz tem muita força, tem muita verdade e que tem um lugar imenso no mundo, e a gente trabalhar com essa vontade, com essa força de vontade. Aqui é um outro trabalho que a gente faz junto com a Sagui Óculos. A Sagui, ela é de São Paulo. A Sagui, junto com a gente, desenvolveu esse produto que é super bacana, que é feito com o reaproveitamento de embalagens como fala? Embalagem de pasta de dente, e o laminado que a gente utiliza para dar a cor, para dar a textura, é o laminado feito com o plástico recuperado da Rato, que a gente chama de Bioplastic, e agora a gente tem feito vários estudos desse óculos monomaterial, feito apenas com o plástico reciclado, ou apenas só com a embalagem de pasta de dente, para que a gente não faça essas misturas, né, que eu tinha comentado. Então, aqui mais algumas possibilidades. E, recentemente, durante a pandemia, a gente fez um trabalho incrível com a Flávia Amadeu, com essas máscaras que a gente chama de Fantastic Mask. Essas máscaras, elas são super fáceis de higienizar, elas são super gostosas de colocar na pele, ela não irrita, ela tem essa tira que é super confortável, que é a tira feita de borracha natural da Amazônia, e ela vem também com um filtro, além de ela ser uma barreira física, né, o plástico ser a barreira física, ela vem com um filtro protetor de
tecido, a gente usa um filtro de tecido de algodão orgânico para ele ficar ali pertinho da pele, e a gente tem esse modelo também que ele é transparente, e que a gente consegue ver ali a boca da pessoa se mexendo, enfim, a gente consegue fazer essa leitura labial, para quem também tem alguma dificuldade, né, para poder ouvir, enfim, para poder... Então, aqui contando, eu acho que o mais importante é a gente pensar, quando a gente faz o design, eu acho que é isso que a gente tem aplicado na Rato Roy cada vez mais, é a gente estabelecer critérios claros antes da gente sair fabricando, né? Eu acredito que o design, nesse momento, ele pode contribuir muito para a economia circular, a moda pode contribuir muito para a economia circular, porque quando a gente planeja, quando a gente pensa antes e a gente desenha possibilidades para que a economia circular, para que a sustentabilidade aconteça, a gente está falando realmente de fazer um trabalho transformador, e é nisso que eu acredito. Então é isso, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a Rato, fica aí o nosso contato para que a gente possa conversar um pouco mais. É isso, gente. Muito obrigada, Flávia. Muito bacana teu trabalho. Parabéns. Pessoal, vocês podem enviar as perguntas pelo chat, tá? Que eu vou separando e encaminhando aos colegas aqui na mesa. Mas eu queria começar trazendo a conversa de volta para a Patrícia. Eu tenho uma pergunta para ela, eu acho que seria bastante interessante. Eu fiquei bastante pensando aqui a respeito dessa tua fala, Patrícia, sobre as relações, né, e sobre fazer junto, que você estava falando. E na HH você desenvolve um trabalho de curadoria, né? E no teu espaço Coletiza, você também tem um trabalho de construir junto e de trazer essa participação, né? Fazer a escolha colaborativa, o trabalho colaborativo, mas a escolha das pessoas que estão junto com você. Você poderia falar para a gente um pouquinho? Antes, Flávia, você ainda está apresentando a tela para nós. Você pode parar de apresentar, por favor? Obrigada. Posso. Obrigada. Patrícia, você quer contar um pouco sobre essa organização e essa curadoria das marcas que estão contigo lá? Legal, gente, eu quero só colocar aqui que, meu Deus, que legal conhecer a história do Ronaldo, que cara inspirador, é realmente muito emocionante. E a Flávia, que é incrível isso que ela faz, realmente, assim, tudo que está ligado, a minha curadoria, a minha busca mesmo, é realmente encontrar pessoas que eu estou conhecendo aqui hoje, encontrar essas histórias, né? E trazer isso para dentro do meu universo e conseguir apresentar isso para o consumidor de uma maneira especial, né? Então, assim, até o sentimento que eu tenho é que essa construção anteriormente, ela era um trabalho de formiguinha, né? Eu não conseguia imaginar o tempo que a gente levaria, o prazo que a gente levaria para conseguir transformar isso em algo verdadeiro, real, né? Que realmente tivesse acesso ao consumidor, né? E assim, a pandemia está nos conectando aqui, está gerando essa oportunidade, para mim é realmente muito incrível, gente. Obrigada por estar aqui, agradeço mesmo. Então, assim, e é realmente sobre isso, assim, cada empresa que eu tenho aqui, que eu contei um pouquinho, ela exerce um papel. A Outfit for You, ela é voltada a uma curadoria específica de moda. Então, hoje eu trago pequenos produtores, trago a moda autoral, trago marcas sustentáveis e estou tentando criar aqui a primeira loja que realmente seja 100% voltada a esse viés, né? E assim, esse é o meu foco e é esse o caminho que eu quero seguir e é isso que eu estou tentando construir, né? Hoje eu estou ainda... antes da pandemia, eu não tinha um site, eu não tinha uma plataforma, eu realmente construí uma plataforma em 10 dias, gente. Tipo,
o meu trabalho foi totalmente voltado ao varejo físico, é um trabalho realmente minucioso, de formiguinha, que é você se dedicar ao atendimento, se dedicar àquela pessoa que sai da casa dela e vem até o teu espaço, e você transformar aquela experiência e realmente valorizar isso de uma maneira muito especial. E é isso que eu acredito quando eu fui criando e construindo todos os meus negócios, que a Coletiza surgiu muito disso, né? O que é essa tal experiência, né? O que é isso que é o futuro? Ele está envolvido dentro de uma experiência, né? Então, sempre meu trabalho foi isso. Então, assim, hoje até Outfit for You, no meio, assim, quando a gente, precisamos ter uma plataforma online. E o online, para mim, ele sempre foi uma experiência de referência um pouco mais, não tão profunda, mais rasa, muito mais de oportunidade de consumo. E aí, como que eu iria criar algo que me diferenciasse? Então, eu criei atendimento virtual, que é uma coisa que hoje eu faço, eu atendo o cliente através de vídeos, videochamadas, e quando o cliente ele é atendido, eu passo um pouquinho disso daqui, e a equipe que trabalha comigo passa um pouquinho do que nós somos, e isso surpreende totalmente. Então, assim, e a Coletiza, essa conexão, então, assim, tudo faz muito sentido, porque quando a gente conta algo para o nosso cliente, para as pessoas que a gente está contando a nossa história, precisa existir uma narrativa, precisa existir uma verdade sobre aquilo que a gente está falando, né? Então, assim, a Coletiza ali, a gente reúne empreendedores, a gente reúne negócios, e assim, a gente tem muito claro que o que a gente precisa ali é reunir negócios que se fortaleçam, né, que se potencializem, e ela é um espaço com empreendedores independentes, né, e que a gente se conecta. Só que, assim, hoje, o que a gente conseguiu chegar ali, já teve uma primeira rodada, onde eu recebia diversas marcas, eu cheguei num momento em que eu estava abraçando 20 operações dentro da Coletiza, e eu estava quase louca, assim, comandando tudo aquilo, que era um momento em que eu tinha outros colaboradores, e hoje eu não tinha ajuda que hoje eu tenho, né, depois desse um ano, as pessoas passaram a entender o que é um espaço colaborativo, é tudo muito novo, né, na verdade é um comportamento novo, e eu acredito que é um comportamento que vai acabar acontecendo muito mais frequente, né, agora, porque as pessoas, elas precisam se realocar, precisam passar suas histórias. E aí é muito legal, Ana, que, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente viveu aí envolvendo a pandemia, foi muito difícil o momento da gente realmente olhar para aquilo que a gente está construindo, mas também depois que a gente viu que aquilo que a gente está construindo é o caminho, as coisas estão fluindo para a gente. Em agradecimento a isso, por todo esse privilégio da gente ter conseguido vislumbrar isso antecipadamente, a gente está criando um espaço agora dentro da Coletiza, que é um espaço que ele já sempre existiu, mas ficava sempre, como que a gente vai ativar ele? O que a gente vai fazer, eu e minha sócia, né, que é Tice? E aí a gente teve um insight, uma ideia de ajudar as pessoas que foram desamparadas pelo Covid, né? A gente fala foram desamparadas pela pandemia. Então, assim, aqui em Curitiba a gente tem uma feira, que é a Feira do Largo da Ordem, que existe há muitos anos, é um evento cultural da cidade, e que essa feira, ela ajuda esses pequenos produtores artesanais, a pessoa que faz a balinha de coco, faz a colher de bambu, que faz a geleia, e, assim, é uma feira incrível, e essa feira está totalmente desamparada, assim, né? Eles não podem, é um tipo de evento que não pode acontecer, né? Porque ele gera aglomeração. Então, o que eu e a minha sócia, a gente pensou, vamos organizar um espaço dentro do nosso negócio aqui, porque é um espaço grande, é um galpão, e vamos fazer uma curadoria e gerar oportunidade para essas pessoas que jamais a gente teria pensado em gerar essa oportunidade aqui dentro para esses pequenos produtores. Então, assim, hoje a gente está construindo o Coletiza, Mercado Coletiza, né, que, na verdade, a primeira rodada vai se chamar Coletiza Empório. Então, a gente vai trazer para dentro desse universo essa curadoria, tanto de uma marca um pouco mais sofisticada, né, que já tem uma estrutura, ao lado de uma marca
e de um pequeno produtor que realmente não tem, assim, não tinha a mínima perspectiva de estar ao lado, estar junto a gente, né? E a gente acredita muito nisso, que trazer uma marca que tem uma estrutura e uma base ao lado de uma marca que é muito pequena e muito frágil, isso fortalece demais essa marca. Assim, a gente não, porque o nosso papel é mostrar a importância de cada um ali dentro, né? Esse é o papel que a gente está fazendo ali dentro. E é isso. Então, a gente está bem feliz com esse projeto aí que vamos tocar. Eu acho que vai ser um grande aprendizado para a gente e uma grande realização, né? Ter isso aqui dentro do nosso espaço. Muito legal. Inclusive, a pergunta que o Aldo encaminhou aqui para a gente tem muito a ver com isso que tu estava falando, essa tua última fala, né, de trazer quem está mais vulnerável, que precisa de visibilidade. Se a gente tem mais visibilidade, você ajuda, né, ao que não tem visibilidade a galgar espaços, chegar a espaços que não alcançaria. Tem muito a ver com o que o Jackson estava falando mais cedo, né? É interessante como os assuntos, eles se entrelaçam. E o Aldo, ele mandou essa pergunta que você já respondeu em partes, eu acredito, que é como que vocês três, você, Flávia, Ronaldo e Patrícia, estão vendo esse momento de pandemia para a oportunidade de crescimento do negócio de vocês, das pequenas empresas. Vocês acham que pode ser uma oportunidade? Esses desafios que estão trazendo, eles transformam de alguma maneira, né? Então, como que vocês estão vendo? Eu só vou então aqui, que eu acho que, na verdade, o que a gente tem que trazer para o que a gente está construindo é só as verdades. A gente só tem que contar as verdades. E, a partir disso, as oportunidades, elas vão se construindo. Flávia, muito obrigada, Flávia e Ronaldo. Vocês têm considerações sobre esse momento? Eu queria colocar uma consideração. Eu acho que, pela vivência e trabalho que eu tenho frente às tecelagens, e principalmente das empresas que eu trabalhei no norte do Paraná, Mato Grosso, Goiânia e boa parte do país, é um momento muito especial para o pequeno produtor. Porque o que acontece? Grandes marcas, grandes empresas estão ali, sabe, pedindo ajuste judicial, protelando dívidas, financiamentos para poder se manter ativo. E com a pandemia, o cenário que foi construído foi o cenário do fazer local. Então, o consumidor, se ele está tendo a consciência de comprar do pequeno produtor na parte de alimentação, se ele está tendo a consciência de escolher o mercado local, isso é um grande atrativo para pequenas marcas que estão surgindo, para pequenas marcas que querem consolidar dentro do cenário. É aquele fazer local com um pensamento global, mas principalmente precisa ter essa consciência dentro do processo de construção de uma roupa, dos valores, como que está sendo praticado isso para minimizar e diminuir muito o custo da produção, mas que a produção também se torne uma produção humanizada. Eu tenho contato, igual a Patrícia estava falando, eu conheço o Enéas Neto, que é do norte do Paraná, a gente já dei consultoria gratuita para eles, a gente está fazendo várias ações em conjunto. É um super talento do Paraná, que hoje está trabalhando com a seda artesanal, mas ele não consegue hoje, o ateliê dele é ele mais uma pessoa, ele não consegue viabilizar uma produção que seja acessível. Aí ele está tentando fazer em São Paulo, tentou fazer em Santa Catarina, agora está com uma premissa de tentar fazer em Goiás. Poxa vida, por que não pode? Dar um exemplo nosso de Minas Gerais. Por que os autorais de Minas Gerais não podem se unir igual o tal COCRI, a parte de criação, mas principalmente tendo esse pensamento de onde produzir? Vai ser nas comunidades de periferia, vamos supor, conglomerado da Serra, Barreiro, que tem as oficinas de costura, ou vamos migrar para outras regiões em que a parte humanizada e o trabalho se torne muito mais prático, fortalecido e mais seguro. Não fique muito dentro daquela dependência de só, como se diz, de fazer em oficinas 100% profissionais, com agilidade, e você
acaba onerando no custo final do produto. É um momento muito especial, eu coloco para vocês, pela prática do Instituto, pela prática de trabalho que eu tenho, porque eu estou vendo pequenos ateliês ali de 3, 4, de oficinas de costura de 3, 4 costureiras comprando equipamento de ponta, porque começou na máscara. A máscara não vai deixar de acontecer como necessidade. Mas máscara não condiz com moda, mas condiz sim com o processo de produção de moda. Que a partir do momento que está sendo investido em equipamento para elas produzirem máscaras, esses trabalhos estão crescendo e se fortalecendo. Fora do Instituto, se vocês pesquisarem aí na região de vocês mesmos, pesquisa o Instituto da Yara Tupinambá. Da mesma forma que o Instituto fez 50 mil máscaras para a Vale, o Instituto Tupinambá, da Yara Tupinambá, artista plástica, fizeram mais 50 mil. Foram 30 mulheres trabalhando dentro das casas na região de Brumadinho, o entorno de Belo Horizonte, para fazer essas produções. Então, acho que tem que ser estrategista nesse momento, entender o novo cenário, entender que assim, que o meu consumidor local, ele não necessariamente vai ser aqui em Itabira, mas é o consumidor de Belo Horizonte, é o consumidor de Divinópolis, de Montes Claros, de outras regiões, que está mais interessado num produto dentro do Estado humanizado. Essa é a minha opinião, sabe? Acho que frente a esses desafios, que é muito interessante, é muito mais fácil hoje. Uma marca autoral, uma pequena empresa, ela dá certo no pós-pandemia do que as marcas de grande porte sobreviverem com toda aquela estrutura, com todo aquele investimento. Quando você pede uma empresa pede um ajuste judicial, ela deixa de existir enquanto marca, enquanto marketing, enquanto aquela questão de valor agregado, de poder de marca, ela deixa de existir no cenário, porque só o que determina é aquela legislação que a Receita Federal determina. Então, corta-se quase tudo, e a chance da marca não sobreviver após esse período de ajuste judicial ela é muito grande. Eu concordo com o Ronaldo, eu acho que a gente está passando por um momento de ressignificação. Eu tenho visto muitas lideranças da moda e do design falando que a retomada, né, pós-pandemia vai ser uma retomada sustentável. Eu acho que a gente tem muitos pequenos negócios que têm soluções e oportunidades para não só para si próprio, mas para essas empresas grandes também. Quando eu penso num ecossistema, né, de negócios, eu acho que o pequeno e o grande têm o seu papel. Então, eu acho que a gente precisa de todo mundo, como na natureza, né, a gente precisa de todo mundo trabalhando, todo mundo vibrante, todo mundo com muita vitalidade para que esse sistema aconteça. E eu queria falar de uma coisa que tem me encantado muito de fazer. Eu tenho feito um projeto para o Inspirar Mais, que é um projeto em que eu mapeio as iniciativas de pequenos negócios no Brasil que trazem oportunidades para a moda e para o design. A Justa Trama está lá, que o Ronaldo mostrou ali na apresentação dele, né, o trabalho que ele já vem fazendo com a Justa Trama no Brasil, e outras cooperativas, e outros artesãos, e outras empresas de tecnologia. Eu vi que alguém me perguntou o nome da empresa de blockchain com a qual a gente trabalha, ela se chama WhatsApp, ela está nesse mapeamento também. Então, quem está aí construindo seu negócio, você que é empresa pequena, você que é empresa grande, que quiser conhecer mais oportunidades para que a sustentabilidade de fato ocorra, se quiser conhecer, é só entrar lá, Inspirar Mais Digital. Tem um projeto que se chama Conexão Criativa e Comercial. Tem 18 negócios brasileiros que estão trabalhando na proteção da floresta, que estão trabalhando na transparência da cadeia de logística, na manutenção das cadeias de reciclagem. Enfim, tem muita coisa legal lá, e eu acho que nesse momento de ressignificação tudo isso cresce, e as pequenas empresas, elas têm mais vitalidade às vezes para fazer do que as grandes que estão engessadas, e aí a gente vai precisar uma das outras para a gente conseguir dar protagonismo para tudo isso. É muito importante, né? A gente tem um comentário muito, muito interessante aqui da Ana Paula. Ela está falando dos sistemas de rede colaborativas, né? Mas especialmente das cooperativas. Ela destaca que é um sistema em que é mais justo, né? Que pensa nos pilares da sociedade. Eu queria saber de vocês como que vocês percebem. Vocês estão inseridos, obviamente, nessas novas redes, né, de negócios, de relacionamentos, de cooperação, de relação. E eu queria ver como que vocês percebem essa diversidade. A gente
está mais acostumado, pelo menos é mais tradicional, né, esses temas de cooperativas, mas eu queria saber como que vocês veem essas redes, assim, que se estabelecem, dessa diversidade de relação, colaboração, cooperação, não sei. Eu acho que tem que ser, sabe, tem que ser pontuado muito, não dá para ser um formato já velho, já ultrapassado de colaboração e principalmente cooperativa. Porque o que faliu o Talentos Brasil Rural, foi justamente isso. Propor cooperativas de produção, todo mundo é sócio, todo mundo tem os mesmos poderes, e só que é aquele tipo de situação que, em muitos momentos, você tem que saber fazer uma subdivisão, você tem que saber agir de acordo com as tendências de mercado. Então, acho que a colaboração ela é muito interessante, mas vou colocar do ponto que é o meu trabalho que eu executo. Eu tenho um trabalho de colaboração com o setor têxtil, que parte do plantio de algodão, a parte orgânica está muito centralizada com a Justa Trama, mas eu tenho a parte do DENIM, com a Capricórnio Têxtil, a gente tem parceria com a Santanense Têxtil, e são empresas que até antes da pandemia não estava aberta esse tipo de colaboração com pequenas marcas, pequenos produtores autorais, e que agora já está criando. Então, eu acho que a gente, quando pensar num formato colaborativo para moda, que seja sustentável o processo de produção de moda, ele tem que estar muito atento quais que são esses elos e como que vai chegar nessa indústria, porque ela se torna inacessível. Em muitos momentos, um autoral vai na loja, por exemplo, do Barro Preto, e paga num DENIM 18, 25 reais no metro daquele tecido. Ele já está comprando no varejo porque ele só vai usar 6 metros. E é um tecido que, quando você consegue comprar da textilagem, ele cai para 9,50, 10 reais no máximo. Então, é essa questão da colaboração que tem que ser aquele... Não é até uma ideia que está me vindo aqui, a possibilidade de criar um centro unificado de compras para o pequeno. Porque se a gente trabalha, vamos supor, se eu trabalho tecidos em tons PTs para tingimento, se for comprado um lote num valor relativamente baixo e cada empresa vai trabalhar o teu processo de tingimento, teu processo de lavanderia, a tua identidade, quer seja sustentável ou não, isso se torna um facilitador até para o produto chegar no mercado com um valor mais barato. Porque eu acho que o que mata muito o pequeno, essa questão, é justamente quando chega na hora de comprar a matéria-prima. Eu acho que, se pensar dessa forma, esse sentido de colaboração, esse sentido de cocriação junto, ele pode funcionar, e ele já resolve uma problemática de quem está tentando se fortalecer dentro da cadeia e para quem está querendo iniciar um negócio dentro do setor de moda. Porque você já resolve a problemática de compra, principalmente de matéria-prima. Eu acho Obrigada, que... Ronaldo. Eu acho que esse é um ponto bem, bem frágil mesmo, que o Ronaldo comentou, né? Acho que as empresas pequenas têm uma dificuldade enorme mesmo, né, de compra frente ao insumo, né? A gente vê que, com muita luta, as empresas de componentes no Brasil estão diminuindo a quantidade, os tamanhos mínimos, mas ainda são tamanhos inacessíveis. Então, essa associação aí para se consiga, né, juntos, ganhar expressividade frente a isso é muito importante. Eu vejo esse problema em todas as cadeias, né, seja na cadeia de moda, né, na de design. Eu trabalho muito com design também de produto, né, e aí, fazendo uma consultoria para empresas, eles comentaram que eles têm uma dificuldade muito grande de comprar madeira sem formaldeído, né, que é um problema enorme no Brasil, né. A gente tem ainda esse químico que é cancerígeno, né, na nossa madeira. Para exportação, a gente tem buscado soluções, mas para o mercado interno a gente ainda usa, né. E aí eles falam muito da dificuldade de a gente conseguir ser empresas pequenas comprarem e fazerem, né, o seu fornecedor trazer mais critérios de saúde e segurança para os seus produtos. Mas se a gente se reúne com outras empresas que têm as mesmas demandas, que são pequenas, a gente se torna grande. Então, é um jeito que a gente tem como fazer. Mesma coisa para quem é calçado, para quem é acessório e usa laminado sintético. No Brasil, a gente tem o problema do eftalato, que também é um químico que também é cancerígeno, que também está lá no laminado sintético.
Então, eu acho que quando a gente consegue se unir em grupo, se unir de uma forma mais colaborativa, a gente começa a impulsionar essa indústria, né, que a gente consiga produtos com mais saúde, com mais segurança, com menos volumes, que a gente possa fazer com que as coisas possam acontecer de verdade. É muito forte. Eu não vejo hoje outro caminho nesse mundo que não seja a da cooperação, a da multidisciplinaridade, porque a gente, como designer, também não faz nada sozinho, a gente precisa de vários outros, né, de outras pessoas com outros saberes no processo. Então, essa é a minha contribuição. Eu queria também só colocar também um ponto aqui sobre, eu acredito muito que hoje o pequeno que está construindo esse cenário de colaboratividade, ele também tem que entender que ele é o que o futuro precisa. Então, a indústria, ela não vai conseguir, a grande indústria, ela não vai conseguir se manter muito tempo achando que vender algodão orgânico você estar contribuindo com o mundo. Então, assim, vale também a gente fazer o exercício de qual é o nosso papel fundamental, né? E qual é o nosso papel e o que essa grande indústria que hoje é quem tem o valor, quem tem o dinheiro para poder estar investindo, pode também estar agregando dentro desses pequenos, né? Pode estar construindo. Vale a gente construir também, até colocando aqui, que esse mercado que a gente está construindo dentro da Coletiza é algo que a gente realmente tomou coragem e apresentou para uma grande empresa daqui de Curitiba, e a gente vai ter o apoio deles para a gente estar conseguindo fazer. Então, assim, as pessoas, elas querem ajudar também, mas elas também não sabem como, né? Então, a gente precisa também refletir um pouco sobre como construir essas conexões aí para a gente conseguir viabilizar tudo isso. Eu quero fazer mais uma contribuição, que é um negócio no Brasil que se chama Banco de Tecido. Não sei se vocês já ouviram falar. Super legal, uma iniciativa que faz esse intermédio de troca e venda, né, de estoques. Então, se eu sou uma marca que tem um estoque muito grande, uma sobra grande de materiais, eu vendo lá para o banco de tecido, depois o banco de tecido revende, e aí você consegue comprar em pequenas quantidades, consegue comprar produtos incríveis, tecidos, até agora aviamentos. Também é um banco de material mesmo que faz esse intermédio, vale muito a pena conhecer, para comprar pequenos volumes e com bastante qualidade. Pessoal, a gente poderia continuar essa conversa por horas a fio, porque ela é muito rica, né? Eu acho que todos nós, a maioria de nós que estamos interessados ou que estamos na educação, a gente está pensando nessas problemáticas e se encaminhando também, né, os empreendedores no mercado, começando, né, atentos a essas relações ambientais, de responsabilidade social também, mas a gente precisa encerrar, e para encerrar eu vou pedir para os convidados, assim como a Flávia acabou de recomendar para nós, né, uma iniciativa, que vocês falem rapidamente de iniciativas para quem quer saber mais sobre o assunto, ou de plataformas, e deixem os contatos de vocês para quem quiser continuar essa conversa. E agradeço, obviamente, a participação e a colaboração tão preciosa de todos. Flávio, eu quero agradecer a vocês, o Aldo, por estar participando desse momento que eu acredito que seja muito importante, especial para o momento que a gente vive, ainda dentro de uma pandemia, mas já do futuro pensando pós. Eu acho que essa questão que a Flávia colocou é muito interessante, e das iniciativas que surgiram das tecelagens que eu trabalho, tanto a Gevalone como a Fox, e tem também a Capricórnio, que está para lançar uma plataforma de venda de pequenas quantidades de tecidos. Isso é bem interessante. No que diz respeito, sabe, esse processo de desenvolvimento de ONGs e comunidades, não existe um mapeamento todo fortalecido dentro do Brasil para colocar para vocês um ponto de referência. Muitas das experiências, principalmente que a gente tem
no sentido desse desenvolvimento sustentável através da cadeia de moda, é propor que a organização se torne formal, que tenha CNPJ, que se é uma ONG com finalidade, sem fins lucrativos, que se qualifique enquanto entidade para conseguir recursos também até para uma autonomia para se manter. Essas informações eu posso passar pelos meus contatos, eu acho que o próprio site do Instituto ele deixa muito transparente o estatuto, as atas, as documentações necessárias que são exigidas principalmente para se tornar uma entidade legal, trabalhando em 3 instâncias, que é a certificação municipal, a estadual e a federal. Tá? Contem comigo para o que vocês precisarem, até mesmo no sentido assim de, precisa de um fornecedor de um material diferenciado, ou precisa de algumas ações. Eu não tenho isso mapeado, mas eu tenho contato com a rede de tecelagem muito fortalecidas, principalmente do DENIM. Obrigada. Eu deixei no chat o endereço do Conexão Criativa e Comercial. Como eu falei, 18 oportunidades de ressignificar os negócios da gente, com soluções do Amazonas ao Rio Grande do Sul. A gente tem aqui a Carol Garcia também, que tem uma solução incrível, que é o Flower Punchers. Ela vai contar para vocês depois um pouquinho sobre isso, né, Carol? Então fica aí minha dica, passem lá, gente. Vocês vão ter que fazer uma inscrição lá no Inspira Mais, mas é rápido e vale a pena, tá? Não desistam lá do cadastro. Vale a pena ver e depois também passear em todos os estandes, que está muito rico o conteúdo por lá. Obrigada. E para vocês, quem quiser conhecer, quem quiser continuar com essa conversa, é só passar lá na Rato Roy, que a gente vai responder com o maior carinho todo mundo. Obrigada, Flávia. Eu também agradeço um monte, mais uma vez agradeço a Luana e o Ronaldo por terem me convidado para estar aqui. Agradeço por ter conhecido o Ronaldo, a Flávia também, gente, que pessoas maravilhosas, parabéns por tudo que vocês compartilharam aqui para a gente. E vou deixar também aqui nos comentários os IDs aqui da Coletiza, da Outfit e da Gagá. Bom? Obrigada, Ana, obrigada pela mediação. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada pelo diálogo. A gente vai fazer o intervalo, né, agora, para retornar com a mesa da tarde. O Aldo pode falar para nós como que vão ser os horários, porque a gente acabou avançando um tanto quanto bastante na hora. Muito obrigada, Aldo. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse super inspirador. Acabei de postar aqui no chat que eu fiz tanta anotação aqui para a nossa rede. Incrível, incrível mesmo. Agradecer a Ana Paola, que foi assim maravilhosa em condensar as respostas. É muito bom a gente poder contar com representantes do ensino de moda público também, que é uma bandeira que a gente precisa defender, educação pública. E, gente, nós estamos com uma mesa incrível depois. Vocês não têm ideia, né? Na verdade, assim, dizer que o Acelera esteve no Inspira Mais, eu representei os organizadores do Acelera no Inspira Mais, e foi incrível. E logo em seguida nós vamos falar como está o comportamento do consumidor. Preparem-se, porque as mesas da tarde estão de tirar o fôlego. Carol Garcia de volta a essa casa, vocês já sabem como que vai ser. A gente vai ter também o Eduardo Mota e Ana Paula de Miranda. É o grande encontro, gente, dos Trend Hunters. Imperdível. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa de 30 minutos para o almoço e aí a gente retorna por aqui. Flávia Virgínia, já deixa aqui a programação para a gente ver como que vai ser a mesa. Muito obrigado a todo mundo. Vamos continuar trocando aqui no chat. Nós voltamos com esses nomes maravilhosos e olha, gente, a mediação é muito chique. É o evento mais incrível que existe em São Paulo, que é